introdução é inimigos da cruz. Repete aí comigo, inimigos da cruz. Abra sua Bíblia em Filipenses 3. A gente vai ler do 12 ao 21. Filipenses 3, do 12 ao 21. Diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Há muitos que vivem como? Inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição e o seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está no céu, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Amém? Amém. Esse texto é muito forte e muito importante para nós cristãos refletirmos sobre como nós estamos vivendo a nossa vida cristã. Muitas vezes nós achamos que o Evangelho de Cristo é eu vir para a igreja, dar a minha oferta, dar o meu dízimo, voltar para minha casa e ter uma semana normal de trabalho, de escola, de estudo, de deveres de casa, e aí no outro domingo eu volto de novo. Mas não é essa a proposta do Evangelho para nós, amém? A proposta do Evangelho de Jesus para mim e para você é um estilo de vida. Então nós vamos ser cristãos não só aqui, nós vamos ser cristãos no nosso trabalho, na nossa casa, no transporte público, onde seja. Infelizmente nós vemos, como o texto diz aqui, que muitos têm se comportado como inimigos da cruz. O que quer dizer isso? São pessoas que agem fora daquilo que o Senhor estabeleceu, fora daquilo que o Senhor disse para nós fazermos. Então nós vamos refletir hoje em como nós estamos agindo como cristãos. Então repete assim comigo: hoje nós vamos refletir como estamos agindo como cristãos. Então eu vou fazer duas perguntas aqui, não precisa responder, tá bom? Cada um raciocina aí. Se não tiver a resposta agora, vai pensando e quem sabe você tem a resposta depois. Mas nós precisamos dessa resposta. A primeira pergunta é: nós somos participantes da cruz de Cristo ou estamos agindo como inimigos dela? Somos participantes ou estamos agindo como inimigos? A segunda é: somos realmente cristãos ou somente participamos daquilo que nos convém? Quem aqui já viu alguém assim que quando é algo que é bom, essa pessoa, ó, glória a Deus, aleluia, até pula, né, pastor Fabiano? Mas quando precisa abrir mão de algo, ou quando precisa mudar algo, aí não, aí o calo apertou, essa aqui eu não quero não. Então, como nós estamos agindo como cristãos, como filhos de Deus? A cruz de Cristo, a gente sabe que a cruz é a base do Evangelho. Nós que somos cristãos, nós sempre falamos sobre cruz, amém? E o que nós estamos fazendo aqui hoje na ceia do Senhor é participando disso. O Senhor morreu aonde? Em que lugar? Numa cruz. Ele morreu numa cruz. Então é um símbolo muito importante para nós. E Jesus morrer na cruz por nós foi a maior pregação de todos os tempos. Então quando nós olhamos ali Jesus sendo julgado, humilhado, sem ter feito nada, né?
Ele não pecou, ele não errou. Ele foi morto por ser Jesus, por dizer que era Deus, que era o nosso Salvador. E aquela cena, quem é que já assistiu algum filme sobre isso? Sobre a crucificação? Quem não assistiu, assista, é muito forte. Ali foi uma pregação. Ali Jesus entregou toda a vida dele por mim, por você. Ela mostra o amor que Deus tem por nós. Muitas vezes nós não nos sentimos amados, né? Muitas vezes acontecem tantas coisas na nossa vida que a gente fala: será que Deus me ama mesmo? Será que Deus está me vendo? Será que Deus de fato sabe que eu estou passando por isso? Eu quero dizer para você que Ele sabe, Ele conhece todos os seus dias, desde o seu levantar até o seu deitar. Jesus, Ele te conhece, Ele te ama, e por isso por mim, por você. Amém? Abra sua Bíblia aí em Gálatas, quem tiver com a Bíblia, Gálatas 2. Diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Vou ler de novo. Fui crucificado com Cristo, agora já não sou eu quem vive, mas quem vive em mim? Cristo vive em mim. Esse texto fala: eu fui crucificado com Ele. Às vezes nós não paramos para pensar como essa frase é forte, né? Fui crucificado com Ele. Então nós estamos nos igualando ao que Ele fez, dizendo: eu também abro mão de mim mesmo em prol de algo maior, em prol do Evangelho, em prol de pessoas, de vidas, assim como Jesus fez. Eu também fui crucificado com Ele. Eu também participo disso. Quando Jesus morreu naquela cruz, nós recebemos algumas coisas. Ele não morreu só para um filme acontecer e para a gente participar da ceia todos os meses e é isso. Não, a cruz tinha propósito. Fala assim: a cruz. Vocês estão tristes, gente? Então repete com mais alegria aí. A cruz tinha propósito. E eu vou falar aqui quais foram, o que aconteceu quando Jesus morreu na cruz. Quando Ele morreu na cruz, nós fomos justificados. Amém? Então a gente não precisa se justificar de nada. Ele já morreu por nós. Ele se entregou por nós. Então nós recebemos a justificação. Quando Jesus morreu naquela cruz, nós recebemos a redenção. Nós fomos resgatados de algo que a gente nem sabia que estava. Nós nem sabíamos que estávamos nessa situação. E o Senhor Jesus, quando Ele se entrega naquela cruz, Ele nos resgata. Nós recebemos um perdão. E às vezes a gente fala assim: caramba, mas eu nem fiz nada, eu faço tudo certinho, nem preciso de perdão, né? Como assim Jesus me perdoou de algo? Eu não fiz nada. Nós sabemos que o mundo é de pecado. O mundo jaz do maligno. E lá no início da Bíblia nós vemos que houve uma escolha ali de Adão e Eva, e a partir dali muitas coisas aconteceram. E tudo mudou com aquela escolha. Mas Jesus, lá na frente, morreu por nós para nos perdoar de algo que nós nem sabíamos que iríamos fazer, mas Ele já sabia que nós iríamos falhar com Ele. Através da cruz nós recebemos a libertação. Nós fomos livres da condenação. Nós já estávamos condenados. Já tinha uma sentença. Sabe quando tem um julgamento aqui no mundo físico? Tem um julgamento e há uma sentença. A sentença tem que ser cumprida. Nós já estávamos sentenciados. Mas Jesus falou: não, eu vou pagar um preço por eles e eu vou libertá-los. Então nós fomos libertos. E através da cruz nós recebemos o direito da salvação, de sermos salvos em Cristo Jesus. Amém? Abra aí sua Bíblia em 1 Coríntios 1. A gente vai ler alguns versículos aqui, tá? Eu falando para vocês. O primeiro é o 18. 1 Coríntios 1, 18. Diz assim: portanto a ira de Deus é revelada nos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Desculpa, estou lendo errado, gente. É esse não, é Coríntios. Estou lá em Romanos. Vamos lá. Agora eu achei.
1:18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. 22. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. 23. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E o 30. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isso é justiça, santidade e redenção. Amém? E é muito fato isso, né? Esse texto ele é muito lindo. O 18 é muito falado também. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. A mensagem da cruz é loucura para quem às vezes não está inserido no Evangelho. Como assim? Eu vou abrir mão da minha vida em prol de outro? Não, você está doido, você é louco. Eu já passo tanto problema, eu tenho que abrir mão da minha vida em prol do outro que nem faz nada. Não. Agora imagina Jesus, gente, que morreu por nós. E se a gente for ler a história da Bíblia aqui, tantas pessoas o traíram, foram até certo ponto no caminho, mas depois se desviaram, adoravam outros deuses, colocavam outros deuses no lugar do Senhor Jesus. Quantos falharam, mas mesmo assim, se Jesus fosse olhar para nós, ele não ia morrer, né, gente? Se ele fosse olhar de fato para quem nós somos, mas ele te ama, ele me ama, e nós precisamos fazer a mesma coisa. Então, a mensagem da cruz, que fala de renúncia, de entrega, de morte, não estou falando para você morrer fisicamente, tá? Nós temos às vezes que matar coisas assim dentro de nós. É loucura para quem não entende. Mas nós cremos que um dia eles vão entender também. Amém? A cruz de Cristo, ela mostra a entrega da própria vida por outros. A gente vê isso muito em algumas profissões, né? Bombeiros e outras profissões aí de pessoas que se arriscam de fato por outros. É a profissão. Mas nós, como cristãos, é claro que com sabedoria e discernimento, nós precisamos nos importar com o outro. E às vezes o outro é dentro da nossa casa, sabia? Às vezes a gente acha que precisa ir lá longe, né? Vou lá para outro lugar para fazer algo. Muitas vezes é dentro da nossa casa que nós precisamos abrir mão de coisas nossas, que às vezes é até lícito, mas é em prol de algo maior que é o reino de Deus. Então a gente precisa deixar o Senhor derramar os frutos do Espírito em nós: amor, alegria, paz, mansidão, amabilidade, domínio próprio, para nós podermos abençoar a vida do nosso irmão, abençoar a vida do outro. E a cruz de Cristo, ela mostra a renúncia de toda posição. Jesus, ele abriu mão da posição dele. Imagina alguém muito poderoso aqui no mundo abrir mão de tudo que ele tem por pessoas. Na nossa humanidade isso é impossível, né? A gente não consegue enxergar isso. Mas Cristo fez isso por nós. E muitas vezes nós vamos ter que abrir mão de coisas, até de posições, e até de cargos, e até de dinheiro, do que é lícito, até de um dia de descanso. E é sempre assim, nós somos provados nisso. No dia que você está de folga, você tem que socorrer alguém, você tem que fazer algo por alguém. E é nisso que o Senhor vai nos moldando, quando nós deixamos de fato Ele trabalhar em nós. Porque Ele fez isso por mim e por você, amém? Eu quero deixar um exemplo aqui de uma pessoa que eu enxergo que fez isso. Ela, de fato, abriu mão de posição, de hierarquia, em prol de vidas, em prol de outras pessoas. Ela, de fato, entregou a vida dela para outros. E o nome dela é Madre Teresa de Calcutá. Acho que vai pôr a imagem ali, se puder apagar a luz só para o pessoal ver. Quem conhece essa mulher, Madre Teresa de Calcutá? Levanta a mão. Pouca gente, hein? Essa mulher, ela era uma freira. Pode acender. Ela era uma freira e ela tinha um trabalho no convento. Ela cresceu nisso desde a adolescência dela. E um dia ela estava no trem, lá em Calcutá, que é um lugar muito pobre, e ela ouviu Deus falando com ela.
E ela entendeu que aquilo era um chamado dentro do chamado. Ela já vivia um chamado. A freira, ela abre mão de tudo, né? Para ficar no convento, para cuidar das pessoas. E o Senhor falou: eu tenho algo ainda para você. E ela entendeu que o Senhor estava chamando ela para algo específico. Ela era professora e diretora de uma escola de elite. E ela abriu mão da sua posição e hierarquia, conforto, para cuidar de moribundos. Quem sabe o que é moribundo aqui? São pessoas que já estão para morrer. Pessoas que já foram condenadas, que já estão de fato para morrer. E lá em Calcutá não tinha recursos, as pessoas morriam na rua. Elas morriam no chão, colocavam, os parentes deixavam ali, a Deus dará. E elas morriam ali sofrendo. E o Senhor chamou essa mulher para abrir mão da sua posição. Ela já era de Deus, amém? Ela já fazia algo para Deus. Mas o Senhor falou: tem algo mais profundo para você. E ela abriu mão da posição dela, do que ela tinha ali confortável, de hierarquia, em prol de outros. Fazendo isso, ela ganhou, acho que mais de um prêmio Nobel da Paz. E hoje, até hoje, ela tem muitos lugares. Então ela tirava essas pessoas da rua e levava para um lugar para essas pessoas morrerem, mesmo morrendo, né, mesmo que iriam morrer, sendo amadas, sendo cuidadas. Então ela olhava no olho, ela limpava as feridas. Gente, é uma pessoa, um ser humano fez isso. Então nós também conseguimos, se nós deixarmos o Senhor trabalhar em nós e nos tratar. Então essa mulher é uma mulher que eu vejo que de fato entendeu o Evangelho da cruz. A cruz de Cristo, ela nos fala todos os dias que o nosso próximo tem valor. Então olha para quem está do seu lado e fala assim: você tem valor. Às vezes a gente só quer nós termos valor, né? Mas o Evangelho de Jesus, ele é mais profundo. Ele faz a gente olhar para o outro e olhar o valor no outro. E o outro vai recompensar isso te valorizando também. A cruz, ela nos atrai e nos convida para participarmos e tomarmos posse dela. E assim como Jesus se entregou por nós, nós também precisamos nos entregar. Mas pastor, o que eu vou fazer? Como que eu vou me entregar? Vou largar meu emprego, sair na rua, no trem, pregando? Calma, gente. Vai dar tudo certo no final, tá bom? O Senhor, ele fala com cada um de uma forma. Basta nós deixarmos ele falar de fato. Basta de fato nós deixarmos ele trabalhar no nosso coração para nós sermos o que ele nos chamou para ser. Às vezes a gente vai ter que apertar um pouquinho ali, aqui, não vamos entender. Mas se ele está falando, ele vai cumprir e ele assina embaixo. Amém? Eu queria dar um outro exemplo também de pessoas, aqui é um grupo de pessoas que viveram um evangelho muito lindo, um evangelho de renúncia, de entrega, de morte mesmo. Eles entenderam o evangelho da cruz, que são os moravianos. Quem já ouviu falar neles? Moravianos. Quem nunca ouviu, acho que ninguém aqui levantou a mão, pesquisem sobre isso. Ali tem uma foto. Esse era um povo que entendeu o evangelho. Eles eram um povo muito missional, de missões. Eles faziam muitas missões. Lá no ano de 1727 eles viveram um avivamento e eles iniciaram um relógio de oração. Sabe quanto tempo durou esse relógio de oração? Quem chuta? Um ano? Quem mais? Fala um tempo aí pra mim. Orando 24 horas, tá? Sem parar. Não parava. Era 24 horas por dia. 2 anos. Quem mais sabe? 3. 100 anos. Durante 100 anos, eles viveram um avivamento tão lindo. Iniciaram um relógio de oração, então eles revezavam, e aí foram aumentando as pessoas participando. Durante 100 anos, eles não pararam de orar. É lindo ou não é, gente? É coisa de Deus ou não é? E para a gente entender o nível que eles entraram, porque quando nós vamos nos aprofundando no Evangelho, a gente vai ficando mais corajoso e mais ousado, né? Se a gente tem medo, a gente nem começa algo com Deus. Eles se vendiam como escravos para pregar para pessoas não alcançadas. Então ele entregava a vida dele. É lindo demais. Eles entregavam a vida deles. Eles iam até certo ponto. Ali eles estão orando por escravos. Vocês estão vendo? Eles se vendiam como escravos. Eles entregavam a vida deles. Falaram: eu vou me vender como escravo, porque tem gente lá no fundo do mundo
que ainda não ouviram o Evangelho, e eu entrego a minha vida assim como Jesus entregou. Eu abro mão da minha vida em prol do outro. Então eu encorajo você a pesquisarem sobre esse povo maravilhoso que fez a diferença e que alcançaram muitas pessoas com o Evangelho de Cristo. Abra aí sua Bíblia em 2 Timóteo. A gente vai ler o 2, do 8 ao 10. Timóteo 2, o 8 ao 10. Diz assim: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Então aqui Paulo está falando sobre o Evangelho. Hoje, infelizmente, a gente vê muitas pregações que falam todo o contrário do que é o Evangelho. Os inimigos da cruz estão desviando as pessoas do caminho correto, levando as pessoas para algo superficial, banal, vazio. E infelizmente as pessoas estão seguindo esses caminhos. Isso é muito triste. E a gente vê Paulo aqui falando: estou preso por conta disso. O Evangelho de Cristo não é fácil. Infelizmente, muitos de nós dizemos que somos cristãos, declaramos até com a nossa boca. Alguém pergunta: você... Geralmente as pessoas perguntam, né? Que religião você é? Sou crente, sou cristão, sou evangélico, sou protestante. Nós até falamos com a nossa boca, mas as nossas atitudes mostram outro. Mostra que muitas vezes nós, que dizemos ser cristãos, estamos agindo como inimigos, porque estamos agindo contra aquilo que o Senhor nos pede. E a gente vai ver o exemplo de uma pessoa aqui, está em 2 Timóteo também, aí onde a gente estava, a gente só vai para o 4:10. Diz assim: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Aqui é Paulo dando algumas instruções. Ele fala de uma pessoa chamada Demas. Ele era um cooperador, ele trabalhava com Paulo, ele ajudava Paulo. Paulo foi uma pessoa que fez muitas coisas para o Evangelho, né? Para quem não sabe, ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos por serem cristãos, e ele teve uma conversão, ele teve um encontro com Deus. E a partir daí ele entendeu que ele foi chamado para pregar o Evangelho de Cristo. E ele viveu uma caminhada linda, ele sofreu muitas coisas, alcançou muitas pessoas, curou, libertou. E aqui ele fala sobre Demas, falando que Demas abandonou as coisas de Deus. Então Demas, ele era uma pessoa que andava com Paulo, que fazia um trabalho legal, mas no meio do caminho algo saltou aos seus olhos e ele começou a amar as coisas do mundo, mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. E nós, muitas vezes, estamos nesse caminho também. É por isso que nós precisamos sempre deixar o Senhor falar conosco, sabe? Porque o mundo, ele é totalmente, né, voltado para as coisas terrenas. Nós valemos o que nós temos, né? Se nós temos muitos seguidores no nosso Instagram, no nosso TikTok, aí a gente é alguém. Se a gente tem a bolsa, sabe, de grife, aquela roupa top, o tênis de 5 mil reais, aí eu sou alguém. E muitas vezes nós vemos isso acontecendo e a gente vai entrando nessa roda, sabe? Falando: caramba, eu também quero ser alguém também. Se para ser alguém eu preciso ter tudo isso, eu vou correr atrás. E nós que somos cristãos, nós precisamos nos policiar, porque não é isso que dita quem nós somos. Em Cristo nós temos valor. Nós não precisamos ter 1 milhão de seguidores. Nós não precisamos ter a nossa conta bancária cheia. Claro que nós queremos, né? Quem quer levanta a mão, também quer. Para abençoar pessoas também, tá, gente? Amém, glória a Deus. Mas o problema é que até, infelizmente, dentro das igrejas, nós estamos correndo somente atrás disso. Isso está nos movendo. E Demas foi uma dessas pessoas. E se Paulo colocou o nome dele aqui, é porque isso de fato mexeu com Paulo e ele quis pontuar isso.
de que nós, como cristãos, nós podemos nos desviar quando a gente menos percebe e a gente está totalmente fora e longe, sabe? Quando a gente lembra de Cristo, a gente já está, ó, já viramos esquerda, direita, já estamos na rua sem saída, aí vai dar ruim. Mas o Senhor tem misericórdia de nós, amém? Se nós deixarmos Ele falar conosco, Ele traz a gente de novo para o caminho. Abra aí sua Bíblia em Romanos. Nós estamos acabando já. A gente vai ler Romanos 1, do 29 ao 32. Diz assim: tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então aqui ele fala no 30, inimigos de Deus. Então quando nós agimos dessa forma, igreja, com inveja, rivalidade, engano, calúnia, nós estamos agindo contra aquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Ele não morreu para nós sermos isso. Ele não morreu para nós vivermos em guerra dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro das nossas igrejas. Ele morreu numa cruz para nós sermos salvos, justificados e derramarmos amor na vida do outro. Eu sei que é difícil às vezes, né? Às vezes as pessoas fazem tanto mal para nós e nós queremos revidar, né? Na nossa humanidade isso é normal. Mas que o Senhor encontre espaço no meu coração e no seu, para que nós venhamos com sabedoria lidar com essas situações. Que nós venhamos agir como amigos da cruz, não inimigos da cruz. Que nós venhamos agir como pessoas que de fato sejam portadores da paz de Deus, portadores do amor de Deus na nossa vida. Amém? E aqui para acabar eu anotei algumas coisas mais para complementar o que a gente já leu. Como nós nos tornamos inimigos da cruz? O primeiro que eu anotei é amando mais esse mundo e tudo que nele há do que amando a Jesus. Assim como Demas fez isso, muitas vezes nós estamos amando muito mais nosso emprego, nosso ministério, nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, e a gente deixa Jesus lá na caixinha. Sabe a caixinha de presente? Tem até um lacinho. Aí quando a gente lembra dele é quando o quê? Quando a situação está difícil. Aí a gente fala, eita, deixa eu ir lá na caixinha. Pode sair, Jesus, para me ajudar. Quando nós estamos amando mais as coisas do que Ele, nós estamos sendo inimigos da cruz. Quando nós vivemos o evangelho raso, superficial e que seja confortável, é aquilo que eu falei no começo. O evangelho sempre vai pedir algo para nós. A gente precisa mudar atitudes, a gente precisa entender que tem lugares que nós não precisamos estar mais. Isso não é para nos penalizar, é para nos guardar, é para nos proteger. Então quando nós entendemos que o evangelho ele é muito mais profundo do que nós só virmos aqui no culto, cantarmos um louvor, orarmos e irmos para nossa casa, quando nós entendemos que é muito mais do que isso, nós vamos deixar o Senhor trabalhar em nós. Quando nós estamos vivendo assim, nós estamos agindo como inimigos da cruz. Quando nós queremos que o evangelho se encaixe nas nossas vontades, a gente é muito assim, né? A gente fala, não, esse versículo aqui que fala, não, esse aqui eu não gostei, vou ler outro, eu acho que é mais legal. Nós queremos que o evangelho se encaixe na nossa vida, mas é o contrário, tá bom? Tem uma notícia para você. É nós que temos que nos encaixar no evangelho. Aí a gente tem que se virar. E Deus vai nos ajudar. Se nós deixarmos, Ele nos ajuda. Quando nós vivemos uma vida de aparência, sabe quando a gente mostra que está tudo bem e a gente quer até mostrar para as pessoas que a gente é muito legal, muito bom, está tudo bem na nossa vida, não temos problemas, ó, está tudo uau.
Quando nós vivemos de aparência, nós estamos agindo como inimigos. Não viva de aparência. Tem dia que não vai estar legal mesmo, tudo bem. Nós somos humanos, né? Tem dia que a gente vai estar mais para baixo, vai estar mais triste, vai estar desanimado. Vai ter dia que eu não vou querer vir para o culto. Nós somos humanos, eu também passo por isso, o pastor também passa. E eu sei que vocês também passam por isso. Mas não vamos viver de aparência, vamos ser sinceros com Cristo. Fala, Deus, está difícil aqui, eu estou muito desanimado, me ajuda. Nós precisamos pedir ajuda, nós precisamos abrir a nossa boca. Nós somos inimigos quando nós somos omissos como cristãos. Muitas vezes existem aí pautas, discussões, situações, e nós como cristãos, nós fechamos a nossa boca quando de fato nós precisamos nos posicionar. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, para nós melhorarmos, evoluirmos, para nós deixarmos o Senhor agir em nós, trabalhar em nós. E para terminar, eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus 16. E o pastor pode vir ali para ministrar a ceia. Mateus 16, 24, 25 e 26. Diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrar. Vamos ler de novo, hein, gente? Vocês estão muito quietinhos. Depois a gente vai ler o 26. Vou ler de novo. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perder. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrar. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Nós vamos refletir sobre isso hoje, amém? Refletir em como nós estamos agindo, como nós estamos vivendo a nossa vida do Evangelho, se nós estamos deixando de fato o Senhor trabalhar em nós, mudar a nossa vida, mudar o nosso caráter, para que nós venhamos ter uma vida plena aqui na terra, mesmo com dias difíceis, mas uma vida plena no Senhor Jesus, para que nós venhamos refletir se somos amigos da cruz ou não. Amém? Aplauda o Senhor. Vamos ficar em pé para a gente fazer uma oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nós, através de nós. Muitas vezes nós não entendemos, Pai, os planos, nós não entendemos o que o Senhor está fazendo, mas que nós venhamos confiar em Ti, que nós venhamos entregar toda a nossa vida nas Tuas mãos, que nós venhamos ter mudança de vida, que nós venhamos ter evolução como cristãos, que nós venhamos, Pai, ser pessoas que fazem a diferença, pessoas que amam o Senhor, pessoas, Pai, que não agem como inimigos da cruz, mas como amigos da cruz, pessoas que abrem mão de muitas coisas em prol do outro, em prol do próximo. Que nós venhamos ser essas pessoas, Pai, que o Senhor nos ajude, nos fortaleça. Derrame sobre nós, Pai, a Tua bondade, a Tua justiça, a Tua misericórdia. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Teu amor, nós precisamos da Tua presença. Nós precisamos, Pai, do Senhor em nós todos os dias. Então nos ajuda, Pai. Se existe alguém aqui desanimado, se existe alguém aqui, Pai, pensando em desistir, em parar, se existe alguém aqui, Pai, que não sabe mais para onde ir, nos coloca na rota novamente, Pai, para que nós venhamos ser amigos de Cristo, para que nós venhamos ser pessoas que fazem a diferença, para que nós venhamos ser pessoas, Pai, que honram os seus compromissos, que amem as suas famílias, que estejam na igreja, Pai, fazendo a diferença, que no seu trabalho sejam pessoas onde seja socorro para outras. Nos usa, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por tudo que nós ouvimos aqui hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A sua igreja. Pode sentar um pouquinho. Vou pedir para a Lali só colocar um texto aqui.
segundo Efésios, capítulo 13 ao 19, nós vamos ler junto. Quando a pastora ministrava, veio esse